Tarararararara, darararararara, darararararara. Eu acho que desafinei ali na última nota. Mas bem-vindos ao Cubo Geek Show. Hoje estou aqui com o Miguel Rita e com o Bruno Portela. Olá! Olá! Hello. Hoje a Sara e o Daniel não podem participar, não estão cá, mas quem melhor para os substituir do que as duas pessoas que eu conheço que sabem mais de X-Men. Mas antes disso, vamos para o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sara, o que é que tu andaste a ver esta semana? E Miguel, o que é que tu andaste a ver esta semana? Bom, eu esta semana acabei de ver uma série muito age appropriate que é Chilling Adventures of Sabrina, que eu recomendo vivamente. Eu acho que é a Buffy desta era. É esta Sabrina. Ok, isso é giro. É muito essa onda, camp e sério também. É giro. Viste, mas acabaste a segunda temporada? Acabei a segunda, sim. Ok. O que é que achaste da segunda? Diz-me mais. Porque houve muita gente que... Eu conheço muita gente que não gostou de personagens, não gostou ali de algo... Nós não gostámos de um episódio em particular. A Sabrina gostou-me mais na primeira porque achei todo o casting e as relações familiares que eles tinham um bocado difíceis de engolir, vá. Não me fazia muito sentido aquelas pessoas serem família e viverem juntas há anos, não me fazia muito sentido. Quando consegui ignorar um bocado isso, comecei a gostar do vibe da série. E acho que na segunda eles, como já estão... Pronto, já toda a gente sabe quem somos, acho que vão um bocadinho mais longe. Não deixa de ser sério ao mesmo tempo super camp, porque tem aquelas coisas, não é, como a amiga ficar cega e coisas assim, mas depois ao mesmo Sim, sim, tempo sim. a festa da escolinha das bruxas em que é basicamente uma orgia adolescente. Sim. Sim. Eu também senti que a segunda temporada estica muito mais as pernas daquilo que pode fazer. Yeah, agreed. Desculpa, só um pequeno Diz. à parte, depois podemos voltar a mencionar. Referem a Dark Phoenix, precisamente, não sei se já chegaste a essa parte da segunda. Pois é! Pois é, quando ela fica toda anticristo, Exato, é. eles mencionam a Dark Phoenix. Yeah. E é muito giro, pois é, já não me lembrava disso, mas sim, mas falamos disso mais especificamente mais à frente. Bruno, o que é que tu andaste a ver? Então, eu comecei a ver o Chernobyl. Ok. Muito fixe, muito interessante, muito production value. E é uma true story, não é? Para sair um bocadinho da fantasia, porque acabou o Game of Thrones. Pois foi. Mas sim, isso também ocupou um bocadinho a minha cabeça a semana passada, não é? Foi a semana passada que acabou, foi? Acho que sim. Foi. E isso ocupou um bocadinho a minha cabeça também. E começamos a ver o Good Omens, que já estreou no Prime. Pois é. Estreou no dia 31, que é a adaptação da Amazon para o livro do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Eu tenho perguntas acerca de Chernobyl, mas estou muito mais curioso em relação a Good Omens. Diz-me que é bom, diz-me que eles foram fiéis. Sim, eu não me recordo, não tenho o livro tão vivo para saber se eles estão a ser fiéis ou não, mas eu estou a gostar bastante. Tem assim um feel, como é que eu posso descrever? Entre American Gods, tem esse production value, e sei lá, nunca me lembro o nome, a Series of Misfortune Events.
A Series of Unfortunate Events, que é Sim. a história do Lemony Snicket. Com Exatamente. É. Exato. Exatamente. Sim. Ok, Tem, ok, assim, isso é giro. Tem assim o tipo, o soundtrack, a banda sonora faz-me lembrar muito esse do Lemony Snicket. Eu estou Ah, pá, que giro. a falhar imenso os nomes das coisas. Isto Não vai faz correr muito mal. bem. Não faz mal. Se eu consigo, tu consegues. Yeah. Mas é muito giro, E aconselho. Chernobyl? E Chernobyl? É uma coisa estilo true crime, estilo Making a Murderer, ou é narrativa? Não, é narrativa, é uma dramatização dos eventos. Ok. Mas sim, é aterrador. Está mesmo muito bem feito. É muito Ok, interessante. fixe. Tem um casting incrível, dos quais eu não consigo nomear ninguém agora, mas Google. Se ao menos houvesse uma espécie de, sei lá, base de dados de filmes da internet. Sim, Eu sei que o Stellan Skarsgård entra na Chernobyl. Ainda não vi, mas sei que ele entra. sim. Também uma atriz E que eu adoro, mas que não me lembro do nome dela. Emily something, do Emily Breaking the something. Waves. É, exatamente. Uhum. Exatamente. On E, the também, nose. e é um original da Netflix? Não, é HBO. Não. Ah, HBO, ok. Yeah. Yeah. Daí o A production HBO. Pois, daí o production value. A HBO tem. Game of Thrones deixou uns sapatos grandes para preencher. value. Sim, uns sapatos que encolheram um bocadinho no fim, mas sim. Um bocadinho, sim. Mas olha que o último episódio de Game of Thrones foi o episódio mais visto da série toda. Interessante. Com mais ratings. Yeah. Ratings de audiência, não ratings de qualidade. Sim. Mas foi. Miguel, viste mais alguma coisa que queiras falar? Sim, acabei de ver Doom Patrol, que foi muito giro. Eu também. Gostei muito. Não. Eu estou a ver Doom Patrol. Vou para aí no episódio 10, acho que vou para o 11. Sim, se estou no 10 vou para o 11, claramente. E estou a gostar tanto da série. Yeah. É muito bom. É muito bom mesmo. É tão bom. É muito... Eu sinto que é uma série que vem por causa de Legion. Vem porque Legion já mostrou que tu consegues fazer uma série assim tão bizarra e assim tão estranha. E acho, ou pelo menos eu sinto as mesmas coisas com Doom Patrol que sinto com Legion. Algumas das coisas. Yeah. Sim. Eu acho que na série o Legion, eu acho que, como é que se diz, a estranheza do Legion acho que é mais cinematográfica do que propriamente adaptada da BD, e a estranheza do Doom Patrol na série é muito adaptada das coisas estranhas da BD deles. E eu adorei por causa disso, aquelas coisas completamente estapafúrdias, como eles entrarem dentro do burro. Yeah. Sim. É tipo, só mesmo na Doom Patrol é que uma coisa daquelas acontecia, e eles fizeram isso na série. Eu acho que está muito, muito bom. E a Crazy Jane também está ótima. Sim, a personagem da Crazy Jane era uma personagem que ao início eu não gostava, e eu tinha a sensação que a série não gostava da personagem, da maneira como ela era sempre apresentada de uma maneira muito desagradável, muito difícil de gostar da personagem. E a série estava sempre a pô-la em situações onde ela demonstrava o seu pior, mas ela acaba por ser um dos, se não mesmo o principal arco narrativo de personagem no meio daquilo tudo. Ela é a personagem que mais muda. Sim. Ou pelo menos até onde eu estou a ver, porque também um dos últimos episódios que eu vi era muito, muito focado nela, portanto se calhar estou um bocadinho enviesado. Sim. Mas gosto muito do trabalho das personagens. Sim. E também é importante porque é a única personagem que tu ainda não te foi apresentada no Titans.
Pois é. Quando eles visitam, quando eles fazem o crossover, ela não está lá. Portanto, não sei o que é que isso significa, mas... Se calhar ainda não tinham escolhido, se calhar. Sim, mas o que é que pode significar na narrativa? Será que ela sobrevive? Será que aquilo foi depois? Foi antes? Pois. Não sabes. Não sabes em que tempo é que aquilo aconteceu. Pois. Não sabemos. Não sei, pode ter Sabemos sido só quando mesmo... quando é que os Titans lá vão, mas não sabemos se é antes ou depois deste evento Pois. que vês Pois é, no é verdade. Doom. Não é? Mas supostamente ela está com, segundo o Doom Patrol, spoiler alert, não é um spoiler, mas ela faz parte, está com o professor desde os anos 50, ou não, está com o professor há 50 anos, acho eu. Isso, Sim. sim. Isso foi um pormenor que eu achei que era completamente desnecessário eles terem... Acho que deviam ter adaptado as origens para eles terem idades plausíveis. Agora, esta cena de eles terem 60 e 70 anos, mas serem exatamente iguais, não, Sim. acho que não explicaram convenientemente, mas pronto. Não, para mim, para alguém que não leu a banda desenhada e estou só a apanhar, só tenho a própria série para me informar, é das coisas mais que quebram a suspensão da incredulidade. É quando eu, todas as vezes que a própria série me lembra que não, estas personagens afinal são muito, muito mais velhas do que o que parecem. Yeah. Isso nunca parece estranho. Ou melhor, nunca deixa de parecer estranho. Sim. Mas eu acho que fica mais ou menos justificado, Miguel. Não podemos revelar muito porque o Gui ainda está a ver, mas... Pois, eu não sei bem o que é revelado quando, por isso é que eu também não quero dizer muito. Pois, fica eu acho que é um bocadinho justificado, Ok. não é? Ok. Anyway, se fosse eu, eles tinham nascido nos anos 70 ou 80 para terem tipo 30 agora. Acho que não era preciso este flashback ser em 1956, podia ser. Sim. Claro, sim, estou a perceber. Mais à frente. Mas por falar em coisas que começaram nos anos 60, vamos já diretamente, depois da intro, para um dos maiores fenómenos culturais e de banda desenhada. Já depois da intro, eu sei que isto foi redundante, mas não saiu tão fluidamente como eu queria. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com o Miguel Rita. Hello. Olá. Hello. E com o Bruno Portela. Olá. Olá, muito obrigado por terem vindo. Nós, esta semana, não temos aqui a Sara nem o Daniel. Mas como estamos a fazer um episódio muito, muito especial de X-Men, eu decidi trazer as duas pessoas que eu conheço que sabem mais de X-Men e são vocês os dois. Bruno, Miguel, muito obrigado por terem vindo. Bruno, tu já cá tinhas estado uma vez. Já. Tu fizeste o primeiro episódio em que o Cube Geek teve convidados, foi contigo. E com o David, quando falámos do final de Adventure Time. Sim. Agora fiquei triste. Mas hoje estamos aqui para falar de X-Men. E no caso de terem, as pessoas que nos ouvem, no caso de terem vivido debaixo de uma pedra durante os últimos 50 anos, os X-Men são uma banda desenhada criada pelo Jack Kirby e pelo Stan Lee, famosos membros fundadores da Marvel. Os X-Men aparecem pela primeira vez no X-Men número 1, em setembro de 1963, e viriam a transformar-se numa das mais importantes propriedades da Marvel para o futuro. Supostamente a história por detrás do X-Men é que, depois de ter escrito Spider-Man e o Hulk, e o Thor e o Iron Man, o Stan Lee queria inventar mais um grupo de super-heróis
mas não queria ter de estar a explicar como é que eles ganhavam os poderes deles, portanto disse, não, eles já nasceram com os seus poderes, eles são mutantes, let's move on from that. E eu queria perguntar-vos se vocês leram estas bandas desenhadas, não as originais, as primeiras, o número 1, o número 2. Eu não. Sim, eu já li. Numa de arqueologia, já. É quase isso, não é? Tu vais ver como é que se fazia banda desenhada naquela altura. Sim, é outra sensibilidade. Não acho que os primeiros, especialmente do Stan Lee, não... Obviamente ele criou imensas personagens super importantes, mas não acho que seja uma leitura super entusiasmante da equipa original. Concordo. Eu acho que X-Men terá sido... Não, é de certeza a banda desenhada que eu li com mais durante mais tempo e que tentei ser o mais completionista, não sei se essa palavra existe, tentei completar ao máximo a leitura de tudo o que havia. E falhei redondamente quando comecei a chegar a meio dos anos 80. Mas lembro-me claramente que foi difícil ler estes primeiros anos de X-Men. São umas histórias... São giras, tem lá uns detalhes engraçados e eles introduzem alguns vilões muito clássicos, muito importantes. Mas é um slog ler aquilo. Sim, porque acho que é muito aquela... São aquelas aventuras tipo do ponto A ao ponto B e pronto. O vilão está, sei lá, a fazer isto, vamos lá impedi-lo, impedimos e agora vamos para casa comer gelado. Era um bocado assim as histórias deles antes do drama, dos dramas futuros. Sim, é verdade. Mas já nessa altura há uns entrevistas muito, muito engraçadas com o Kirby e com o Stan Lee, onde, por exemplo, o Kirby diz que para o X-Men, o Kirby aqui, mais num papel de escritor do que só de artista, ele pega muito na ideia de que aquilo era uma história para miúdos. E a pergunta é, o que é que tu fazes, diz ele, citando o Kirby, o que é que tu fazes com mutantes que são só rapazes e raparigas normais e definitivamente não são perigosos? Põe-nos na escola, desenvolve as habilidades deles. Portanto, dei-lhes um professor, o professor X, e ele diz que é a coisa mais natural a fazer, que é, em vez de desorientar ou alienar um grupo de pessoas que eram diferentes de nós, eu Jack Kirby, fiz o X-Men parte da raça humana da qual eles pertenciam de qualquer maneira. E eu acho que esta ideia de tratar os X-Men como um grupo diferente e tornar algum do conflito desta narrativa é giro ver que já vem destas sementes que o Kirby e o Stan Lee puseram lá no início. É muito interessante, porque é o que ainda hoje em dia, para mim, destaca o X-Men de todos os outros super-heróis, todos os outros comics. É o facto de eles serem sempre uma minoria não aceite. E é muito um drive, o drive das histórias dele também vai muito por aí. E eu acho que essa... E como tu estavas a dizer, Miguel, de facto, estas primeiras bandas desenhadas não são as melhores de sempre. A venda das bandas desenhadas do X-Men começa a perder gás. E ali, por volta em 1975, eu acho que houve mesmo um período em que em que eles não publicaram o X-Men de todo, não foi? Não, eles publicaram, mas antes de saltares para 75, queria só dizer uma coisa ainda sobre... Diz. Aquela primeira fase original, que é... Eu não encontrei uma fonte, não sei qual é a citação, ou quem é que fez esta declaração, mas faz todo o sentido que os X-Men, especialmente a equipa original, é quase uma fotocópia alterada do Doom Patrol.
da DC. O que é... Ok. Porque se pensarem, onde é que eles vivem numa mansão, como os X-Men, Sim. têm um professor numa cadeira de rodas, e a Doom Patrol eram os heróis da DC que foram formados, e eu até apontei aqui, o tagline deles era The World's Strangest Heroes, porque eles eram todos misfits, eram os personagens que vocês conhecem da série, o Robot Man, Elastigirl, Negative Man, e os X-Men, há essa teoria de que o Stan Lee terá o que é que eu faria se fizesse a Doom Patrol, e daí nasceram os X-Men, pelo menos aquela encarnação original. E eles nunca estiveram, voltando ao que tu estavas a dizer agora, deles não serem publicados, o que não foi publicado durante alguns anos foram histórias originais. Eles pararam de produzir porque já não lhes compensava, não vendia o suficiente, e então houve ali um período durante acho que 3 anos, antes de 75, em que, ou seja, saía X-Men na mesma, nas bancas, e com a numeração a continuar, mas eram reprints de histórias que já tinham saído antes. Ok. Mas eu não fazia ideia disso. Vim aqui ver. De facto, o primeiro Doom Patrol é de junho de 63. Portanto, nós tínhamos dito que X-Men começa em onde é que está? Setembro de 63. Doom Patrol é junho de 63. Ok, mas depois, em 75, eles fazem um revamp da equipa, trazem sobretudo um escritor muito, muito importante, foi o Chris Claremont. Miguel, explica-nos um bocadinho porque é que 75 é tão importante para X-Men. Então, em 75, um senhor chamado Len Wein, que, se não me engano, é o criador do Wolverine, calhou-lhe a tarefa de fazer o tal relaunch ou revamp dos X-Men para tentar que eles vendessem decentemente e que parassem de fazer reprints. E então ele lançaram uma edição especial que era o Giant Size X-Men One, com uma história completa em que apresentam uma equipa nova, em que está incluído agora, se calhar a cara mais conhecida do X-Men hoje, o Wolverine. Exatamente. E... o Wolverine era uma personagem que já existia de antes, mas esta é a primeira vez que nós o vemos no X-Men, não é? No X-Men, sim. Ele tinha aparecido numa história do Hulk, e acho que talvez tenha sido só isso. Eu tenho a impressão que ele depois aparece em mais alguns números do Alpha Flight, ou o Alpha Flight é posterior a isto? Alpha Flight é posterior, já é já depois dele estar no X-Men. Ok. Eu sei, ele vai aparecendo como herói / antagonista numa data de outras historiazinhas, depois daquela primeira do Hulk em que ele aparece. Mas este cast de personagens que é introduzido aqui no Giant Size X-Men número 1 de maio de 75 eram personagens ainda mais diversas do que as anteriores. Ao passo que os OG X-Men, a Jean Grey, o Scott Summers, o Iceman, o Angel, o Beast, eram todos americanos brancos. Aqui temos o Colossus, que é russo, o Nightcrawler, que é alemão, a Storm, que é do Quénia, o Thunderbird, um americano nativo com ascendência Apache, e depois ainda um irlandês, um japonês, um canadiano, o Wolverine, também conta, os canadianos também são pessoas a sério. Well... mas isto deu uma continuidade àquelas ideias iniciais de fazer o X-Men apelar a grupos minoritários.
Yeah, Eu acho que aí completamente. o kick-off disso veio mesmo com o Claremont e com o que é muitas vezes chamado de a equipa internacional, em que eles começam a aprofundar mais essas questões de fazer os paralelismos com as minorias da vida real. Porque eu acho que antes disso as histórias deles se calhar não eram tão interessantes ou não vendiam tão bem como os Avengers, porque as aventuras deles, e se lembrares das primeiras, eram mesmo aquelas coisas clássicas de super-heróis, não é? Em que eles iam lutar contra o super-vilão e ganhavam, e pronto, e era por aí. Aqui eles começam a introduzir Sim, mais os dramas de xenofobias e... sim, sim, sim. Porque é giro que aqui o paralelismo sociopolítico está muito bem construído no sentido em que tu podes apegar qualquer género de conflito real ao facto de eles serem mutantes. E mesmo dentro do mundo, mesmo in-world, o world building está construído para que a própria sociedade onde eles estão, há pessoas a irem para a rua manifestarem-se num sentido e no outro de aceitar os mutantes. Portanto, é uma metáfora muito gira porque estão lá as peças todas, mesmo dentro do mundo. Isso é uma questão que gera controvérsia, não é só um reflexo da controvérsia que existe no nosso. As próprias personagens lá dentro têm de lidar com isso. E é giro ver como a própria banda desenhada vai explorando maneiras diferentes de abordar o problema e parodiar algumas coisas, satirizar, criticar outras. Sem dúvida. Sem dúvida ocorre o facto de eles alguns deles serem chamados terroristas a certa altura. Tens os Purifiers, acho eu. Sim. Tipo, Também são... um bocado um Ku Klux Klan, o equivalente. Sim, sim. É muito interessante. Os paralelismos são mesmo imensos. Com imensas temáticas, eles conseguem. Desculpa. Tu consegues ver pelo prisma da luta dos mutantes e da aceitação dos mutantes, consegues ver críticas ao racismo, ao antissemitismo, xenofobia, como vocês disseram, temáticas LGBT. Acho que no... Onde é que é? Já não lembro se é num dos filmes, acho que é no X2, onde há uma cena em que eles vão à casa de um dos mutantes e a mãe pergunta ao mutante: de que filme é? De que filme é? É do X2, é. É o Iceman. É do X2. É o Iceman, ok. Lembras-te o que é que ela diz exatamente? Eu não me lembro qual é a frase exata. Ela diz qualquer coisa no sentido de: então, e já experimentaste não ser mutante? Exato, é isso que ela diz. Exato, depois do coming out. Que ironicamente, Exatamente. o coming out de mutante, que ironicamente mais tarde se transformou no coming out literal da personagem. Mas... Exato. Retcons para outra altura. Foi também durante este período do fim dos anos 70 e início dos anos 80 que há talvez a maior linha narrativa dentro de X-Men, que foi a Dark Phoenix Saga, a saga da Fênix Negra, que é um trabalho de personagem genial. Mas expliquem-me vocês, que vocês de certeza que sabem explicar isto melhor do que eu. Go, Miguel. Então, assim, muito resumidamente, a Jean Grey, não é? Que é uma das originais do X-Men. Não me lembro se ela chegou a estar afastada uns tempos, mas regressa com esta equipa internacional que surgiu em 75 e numa das aventuras que eles têm no espaço, ela é a única pessoa que os pode salvar, né, naquela situação específica e faz como que um sacrifício, porque o resultado seria ela morrer para poder salvar a equipa, e sobrevive. Uma espécie de milagre. E
uma das cenas mais míticas da banda desenhada é a Jean a sair do lago, ou do rio onde eles caíram, a dizer I am Phoenix. Então ela Yeah. obtém um poder qualquer que não se percebe bem de onde é que vem. E ela vai sendo lentamente corrompida por um super vilão e eventualmente torna-se a Fênix Negra, que é talvez a vilã mais poderosa que eles já enfrentaram, pelo menos até aí, acho eu. Além de ser Sim, sim, sim. a amiga, amiga Yeah. Jean. Pois. Opa, é uma história muito gira, porque até esse momento a personagem da Jean Grey tinha sido sempre... Era uma das personagens mais aborrecidas no meio daquilo tudo. Ela era literalmente a namoradinha perfeita para o Scott Summers, que era o escoteirozinho perfeito. E ela fazia ainda menos do que o Scott Summers. Ela fazia ainda menos do que o Cyclops. E é com essa transição para a história da Fênix Negra. Mas também eles começam a tornar a personagem interessante quando introduzem ali o triângulo amoroso com o Wolverine. Eu ia dizer isso. Que é quando eles começam quando eles começam a mostrar que a Jean Grey se calhar não é uma personagem assim tão certinha como nós pensávamos. Se calhar ela não é a good girl. Talvez seja, eu acho que é um bocadinho mais complexo que isso no X-Men, porque e eu gosto disso no X-Men, porque lá está sempre não há, ninguém é absolutamente mau nem ninguém é absolutamente bom, nunca. Salvo raras exceções talvez, mas tens sempre esta história de é muito comum de personagens boas serem corrompidas ou vice-versa. É muito comum isso acontecer no X-Men. Vem a ideia a Jean, vem a ideia o Archangel, corrompidos para o mal. Vem a ideia do Magneto começar como vilão e depois passar a não tão vilão, ainda com umas ideias muito radicais. Sim. Na verdade ele é só um radical, ele não é vilão, é só radical. Não é? Tem umas ideias demasiado radicais. Mas esta corrupção a corrupção da Jean Grey tem uma componente sexual muito forte. Porque parte da transição dela de ser uma heroína para ser uma vilã passa pela influência do Hellfire Club. Que eu acho que nós já vimos um bocadinho do Hellfire Club no First Class, no X-Men First Class. Sim, é uma versão do Hellfire Club. Sim, eu mas acho que... Diz, desculpa, Miguel, continua. Não, ia só dizer que eu acho que também é muito interessante na história da Jean, especialmente da forma como... E a forma como chegaram ao final da história também é muito interessante, em que a história tem que acabar assim porque ela fez estas coisas horríveis. Mas no fundo, se pensarmos nisso, ela não foi corrompida pelo poder, pelo menos na banda desenhada, não é? Ela foi corrompida por um vilão que a manipulou mentalmente, não é? Com ilusões e com... Tanto é que eu pensava que ias dizer que ela, antes de se tornar a Fênix Negra, ela tem aquele momento que é quando é absolutamente corrompida pelo Mastermind, em que se torna a Rainha Negra do... Ou seja, a White Queen, que é Emma Frost, e depois tens a Black Queen, que é a Jean Grey, por momentos. Exatamente, sim. Sim, esse é um dos passos da transformação dela. Sim. É ser usada para os derrotar. Muito antes de sequer... Eu já não me lembro... Agora não me consigo lembrar precisamente o que é que a faz tornar-se a Dark Phoenix, mas sim, antes de chegar aí ainda tens aquela parte do Hellfire Club, porque também é giro terem atenção que
o que agora adapta-se, não é? Vai-se adaptar num filme, na banda desenhada aconteceu ao longo de 3 anos, não é? Desde que ela... Pois. Tens todo aquele build-up de o que é que está a acontecer aqui, não é? Exato. Mas já vamos falar mais do filme da Dark Phoenix. Mais coisas, últimas coisas que vocês queiram dizer aqui relativamente a este período dos anos 70, 80, com o Chris Claremont à frente? O Chris Claremont, para mim, continua a ser tipo o pai. É o pai deles todos. E eu, se calhar, sou suspeito porque quando eu comecei a ler, caí mesmo, não digo a meio, mas quase nos anos finais do Claremont, em que era super confuso entrares a primeira história de X-Men que eu alguma vez li. Não tinham X-Men na história. Porque eles tinham supostamente morrido, e então as primeiras histórias que eu li eram personagens secundárias e alguns ex-membros que já não faziam parte da equipa há imenso tempo, que se tinham reunido, ou estava, o destino estava de alguma forma a reuni-los para irem à procura do X-Men. Então ia depois rebobinando e lendo tudo para trás. Acho que o Claremont foi muito bom a fazer as versões clássicas deles, mas depois ao mesmo tempo também desmantelar completamente tudo isso. Desde o destino que ele dá a Jean, desde os matar a todos nos anos 80, 2 vezes. Acho que ele continua a ser como é que se diz? O pilar dos X-Men. Muito mais do que o Stan ou o Jack Kirby, com todo o respeito. Sem dúvida. Não, eles tiveram a ideia de genes, eles puseram lá a sementezinha de uma história para ser contada, mas foi o Chris Claremont que realmente fez do X-Men aquilo que nós conhecemos hoje. Não é por acidente que ele foi a pessoa que esteve à frente de X-Men durante mais tempo, foi entre 1975 e 1991, e no início dos anos 90 a banda desenhada do X-Men estava a vender 500 mil cópias por mês. A principal banda desenhada do X-Men nessa altura e o spin-off, que eu imagino que fosse a New X-Men, talvez, no fim dos anos 80. Na realidade, tu tinhas Uncanny X-Men, que é o original, não é? O tal de 63, que eles acrescentaram Uncanny a certa altura, acho que nos anos 70. E depois, como tinhas essa Uncanny X-Men, eles quando lançaram o título Sister Title, era só X-Men, outra vez, como o original. Ok. Que mais tarde é rebatizado New X-Men, mas durante uns tempos as pessoas, a maneira como tu os distinguias, que é um bocado parvo, era dizer Uncanny X-Men e Adjectiveless X-Men. Mas pronto, quando essas duas bandas desenhadas estavam a ser publicadas ao mesmo tempo, representavam 20% das vendas de todas as bandas desenhadas nos Estados Unidos. Portanto, não é surpresa nenhuma que no início dos anos 90 tenha surgido um desenho animado de X-Men. Estou a falar de X-Men, a série The Animated Series, que estreia a 31 de outubro de 1992. Tem aquela música do genérico que toda a gente conhece, o E eu gosto da gênese desta série, porque há aqui uma data de peças que tinham tudo para não funcionar e, no entanto, funcionaram muito bem. Portanto, a série foi produzida pela Fox Kids. Exatamente, foi produzida pela Fox Kids, que contratou a Saban Entertainment, que fazia Power Rangers, para desenvolver a série. A Saban, por sua vez, contrata outro estúdio chamado Grass Entertainment para produzir os episódios, para fazer os episódios propriamente ditos, que depois, por sua vez, vai buscar um estúdio canadiano para as vozes
e um estúdio sul-coreano para fazer as animações. Portanto, há aqui uma misturada de fontes criativas, vozes canadianas, animação sul-coreana, uma produtora israelita que é a Saban, que estava mais habituada a dobrar animes japoneses para inglês do que estar a fazer uma coisa original propriamente dita. E, no entanto, esta série eu acho que foi onde a maior parte das pessoas, pelo menos da minha geração, que eu sou niquinho de nada mais novo do que vocês, para a minha geração foi esta animação que dava na SIC, se não me engano, que realmente nos puxou para X-Men. Quais são as vossas memórias desta série? Eu acho que já era adolescente quando vi. Talvez mais tarde até. Mas não me lembro muito bem da série. Lembro-me de ver episódios, não me lembro de seguir a narrativa. Talvez o Miguel tenha visto, tenha mais presente. Eu tenho mais ou menos presente. Eu lembro-me assim de algumas cenas míticas ou assim aparições de personagens na série, mas lembro-me que era uma adaptação gira das bandas desenhadas, obviamente uma grande misturada, não é? Porque adaptavam as histórias, mas com as personagens que faziam parte do elenco, não é? Que muitas vezes nas histórias originais nem sequer existiam, mas que agora estavam lá no meio, não é? Tipo, sei lá, assim, um exemplo parvo, a Jubilee na Dark Phoenix Saga, coisas assim. Sim. Um bocado anacrónicas, mas a série é muito gira e acho que apresentou o X-Men a imensa gente que provavelmente nunca tinha pegado num cómic. É isso que eu sinto, ou pelo menos, por exemplo, é pena a Sara não estar aqui hoje, porque ela, sempre que nós falamos de X-Men, eu sei que as referências centrais da imagem que a Sara tem de X-Men na sua cabeça são desta série em particular. E eu sei que quando estou a falar com ela sobre o Gambit ou o Rogue, ela tem na cabeça aquelas imagens muito coloridas, muito reconhecíveis da animação dos anos 90. Essa animação, eu continuo a gostar imenso daquele estilo de animação. Eles conseguem tornar cada uma daquelas personagens muito reconhecível, têm todas um perfil muito identificável e a paleta de cores é muito gira, muito ao estilo do Jim Lee, não era? Aquilo vai buscar muito a Jim Lee. Sim, era isso que eu ia dizer. Não foi a série de animação que criou aqueles visuais. Os visuais são, aliás, estávamos a falar ainda agora de quando lançaram o sister title, o X-Men, que foi o... Eu pesquisei sobre o X-Men 1, que saiu em 1991, já não tenho aqui o mês, mas até hoje é o comic book é o best seller of all time. É um single issue que vendeu na altura 8 milhões de cópias. E depois, pronto, um ano depois, ou mais ou menos, em 1992, surge esta série com os looks literalmente fotocopiados do que o Jim Lee fez nessa blockbuster run. Porque tinha havido uma tentativa de fazerem uma série de X-Men uns anos antes, mas que tinha falhado redondamente. E se forem pesquisar, os looks são os looks dos anos 80, antes do Jim Lee redesenhar os outfits de toda a gente. Aquele outfit da Rogue, super icónico, não é? Da série, amarelo e verde, com o casaco castanho, é a fotocópia do que o Jim Lee fez com ela. Pá, que giro. Por isso... Essa série, como eu estava a dizer, foi produzida, aliás, saiu entre 92 e 97, e teve crossovers com outras séries de animação. Acho que teve um crossover com o Homem-Aranha,
Nesta série eles também vão para o espaço, eventualmente. Mas sim, esta série marcou os anos 90 e é uma série muito, muito típica dos anos 90, ou pelo menos para os desenhos animados daquela altura, que já começavam a ser um bocadinho mais edgy, mais a pegar em temas mais complicados. Não era só aquela cena do Action Man, dos G.I. Joes, que não, fumem drogas! Yeah. Drugs are bad! Eles aqui, esta série a série do X-Men também se arriscava nesses temas sociopolíticos mais bicudos da altura. Mas estamos a falar dos anos 90 e é nos anos 90 que começam a surgir os filmes que vão dar aos filmes de X-Men. Em 98 surge aquele que eu acho que é o primeiro filme de super-heróis da era moderna. Não sei... O Blade, 1998. Que está ali perfeitamente na transição entre os heróis muito badass, de óculos escuros e gabardinhos de cabedal negro, que depois vai influenciar a Matrix, em 99, e que dá diretamente lugar ao primeiro X-Men de 2000, realizado pelo Bryan Singer, que incorpora absolutamente essa estética da Matrix e do Blade, dos fatos de cabedal e eles estarem todos vestidos de preto, com óculos escuros, mas transforma isso num filme, mas por acaso é um filme de super-heróis. Yeah. Vocês lembram-se desse filme? Do Blade? Foram ver ao cinema, como é que... O Blade ou o X-Men? Eu fui ver qualquer todos. um deles. Eu fui ver todos ao cinema. O Blade 2, o Blade 3, horríveis, mas eu fui ver. Sim. Eu acho que me lembro de ver no cinema também. E o X-Men igual. Tanto o Blade como o X-Men, acho que fui ver ao cinema. E sim, fazia sentido, porque entras numa altura em que queres eliminar a campiness e o colorido todo das BDs e tornar essas personagens mais reais, air quotes. Sim, estou a perceber. Cuja epítome para mim é o Batman do Nolan, não é? Que é tipo, quase que despes completamente as personagens de tudo o que faziam delas especiais nas BDs e torna-las completamente, quer dizer, se calhar a epítome até é mais as séries dos Heroes for Hire na Netflix, o Daredevil, a Jessica Jones, sim, é talvez. muito, não é? Se bem que isso é TV e estamos a falar de cinema. Estamos a falar de cinema, mas eu concordo contigo que o pico do super-herói realista e gritty e dark acontece com o Batman do Nolan, sem dúvida nenhuma. Paralelamente a isto, porque é engraçado, nós vemos aqui esta cronologia de filmes, o Blade em 98, o X-Men em 2000, depois o X2, que se calhar, que para mim é o melhor destes originais, é de 2003. E em 2003, aqui sim, em 2003 é que surge para mim o primeiro filme de super-heróis da era moderna, que é o Spider-Man do Raimi. Eu achava que era de 2002, por acaso, o Spider-Man. Desculpa, não, tens toda a razão, é 2002, Pensava que ias dizer o Hulk, por momentos, o Hulk do Ang Lee era o filme. Não. Revelação. Não, desculpa. Não, o Spider-Man do Raimi é 2002, tens toda a razão. E é este que começa a linha, as histórias mais coloridas, mais... talvez com um bocadinho mais de camp, de novo, ou pelo menos sem medo de não se levarem a sério. Começa com os Spider-Mans do Raimi em 2002. Mas, paralelamente a isso, os filmes do X-Men foram sempre muito pesados e sérios e dark.
Muitas séries, sim. Portanto, tens o péssimo X-Men The Last Stand, em 2006, que é quando eu acho que toda a gente pensou que iam acabar de haver iam deixar de haver filmes de X-Men nessa altura. Porque o filme é muito mau. É muito mau. É tão mauzinho. Sim. Misturarem duas histórias não era preciso. E imensas más decisões esse filme. Porque eles... Eu sei que todos eles querem sempre chegar à saga da Fênix. É a história que tu queres contar quando estás a contar histórias de X-Men, mas eles estragaram completamente essa oportunidade, meteram os pés pelas mãos, tentaram contar uma história muito complicada em meio filme. Sim. O casting não é bom também. Pois não. O casting é muito fraquinho, eu acho. Sim, é isso, não faz sentido serem aquelas duas histórias que tinham peso suficiente para serem uma história. Sim. Em filmes separados. E eles também acabaram por cometer o mesmo erro que agora a DC fez com o Super-Homem, não é? Que é tipo, a Jean morre num filme e no filme seguinte, here I am. E sou má agora. É tudo muito rápido, não deixam a coisa respirar, não é? Sim. Sim. E nunca compras em momento algum que aqueles heróis são alunos do Professor X. Eles são quase todos mais velhos que ele. Estou a exagerar, mas eles são todos trintões ou quarentões, não é? É suposto eles serem mais novos. Sim. Depois, em 2009, sai o X-Men Origins Wolverine. O pior, não, esse é que é o pior. Volta atrás. Esse é o pior deles todos. É o pior de todos. Eu estou a reparar agora aqui numa coisa interessante. Está no meu bottom 3 de filmes de super-heróis. Origins. Sim. Sabes quem foi um dos escritores desse filme? Oh meu Deus, não. O David Benioff, que agora recentemente escreveu o final de Game of Thrones. There you go. É um bocado isso, não é? Se calhar os indícios já estavam lá. Não, mas ele fez coisas boas, o Benioff. Ele não sei se não é o escritor do Blade original. Não sei que ele não é. Não é assim. Eu já lá chego. Eu acho que ele não faz só coisas más, calma. Provavelmente não faz só coisas más, não. Mas o que é interessante é que, lá está, em 2009 temos aquele que é, para mim, o pior filme de X-Men de todos, e o filme que veio imediatamente a seguir a esse, em 2011, é o X-Men First Class, que é talvez o melhor filme de X-Men até agora. Não sei se vocês concordam. Talvez. Eu acho que ainda não vimos. Eu não consigo. É um bocado separar joio do joio, nada é trigo. Nos filmes do X-Men, para mim. Ainda não conseguiram fazer um filme. Ainda não conseguiram traduzir a BD para filme, na minha opinião. Não houve um único. Não houve um único que conseguisse fazer isso para mim. Eu preciso da campiness do X-Men. Não há nenhuma. Não há cores nos filmes, levam-se demasiado a sério. Talvez eu gostava que mais cor, eu acho. Sim, mas eu gostava que num universo pós Daredevil, que eles pudessem, não é Daredevil, desculpem, um universo pós Deadpool, que eles pudessem fazer uma coisa mais interessante, mais campy, mais extravagante com o X-Men, porque é isso que é suposto ser, na minha opinião. Sim, percebo perfeitamente. Ali pelo meio tivemos o Wolverine. Eu sinto sempre que o The Wolverine, o filme só se chama The Wolverine, realizado pelo James Mangold em 2013. Eu gosto do filme e sinto que toda a gente se esquece deste filme. O filme não é assim tão mau.
como a maior parte das pessoas habitualmente pintam este filme. Não sei, o que é que vocês acham? Qual é este? É o último do Wolverine? Não. Não, é o que ele Não, vai é para o o Japão. penúltimo. Vai para o É o que ele vai Japão, para o sim. Eles Japão. tentam contar a história dele no Japão com a Mariko. Já me lembro. Ahm, É. eu conheço muito bem. O filme não é mau de todo, mas às vezes o meu problema é que eu conheço as personagens em que eles estão a usar bem demais. E há adaptações que eu consigo. Como é que se diz? Aceitar, Consigo aceitar e o filme corre. E há outras que para mim tipo, atiram-me logo para fora da experiência. E o Sim. filme do Wolverine, para mim, com os vilões especialmente, e acho que a personagem principal, ajudante dele é a Yukio, não é? Sim. Que a Yukio então para mim foi assim, tipo, erro de não é erro de casting sequer, é erro de como disseram à atriz para, como que aquela personagem era, tipo, para mim não tem zero a ver. Então Sim. não conseguia gostar tanto do filme porque conheço bem a história original e acho que eles não fizeram justiça nesta adaptação no Wolverine. Estou a perceber. Não. Depois vem um filme que este eu vejo muitas opiniões muito divididas, que é o X-Men Days of Future Past. É muito bom, eu gosto muito. Sim, mas lá está, também sinto aquilo com algumas personagens, aquilo que tu estavas a dizer com algumas personagens. Eles fizeram um épico com personagens que já conheceste, mas depois ao mesmo tempo acho que algumas personagens a história não está muito bem contada, tipo, I don't know, Psylocke, por exemplo, eu achei que estava um bocadinho desaproveitada. Não, mas acho que estás a confundir. A Psylocke aparece no Days of Future Past. Não é o Days... não, a Psylocke aparece... Não, No estou a Apocalypse. confundir com o Apocalypse, sorry. A Psylocke aparece no Apocalipse, O sim. Days Quem of aparece Future no Days of Past- Future Past é aquela que faz portais, que eu não me lembro do nome da personagem. Aquela que faz portais. Aquela que faz portais. É a Blink. A Blink. Pois é. No futuro, exato. Tens os personagens da trilogia original e agora os novos. E time traveling. Yeah. É verdade. Eu acho Porque que. tens de ter time traveling porque são X-Men. Yeah. Não, é baseado numa. O Days of Future Past é outra história do Claremont super mítica. E eles usaram Claro. um osso, um pequeno osso dessa história e fizeram aquele filme à volta. Mas eu achei giro eles juntarem os dois elencos. Eu gosto muito desse filme por causa disso. Acho que foi uma boa. Eu também gosto muito disso. É quase o elenco novo a dar um hommage Yeah. ao elenco anterior. Uma espécie de passagem de Completamente. testemunho. Eu achei muito giro. Apesar Sim. da história estar completamente diferente. Mas pronto, todos os filmes têm coisas muito, muito, muito diferentes. É como a Mystique ser uma boazinha nesta nova série. É Sim. das coisas que para mim não. Yeah. Não faz sentido. Não. Espero que quando ela aparecer no MCU seja a Mystique original. A sério. Com o cinto de caveiras e tudo. Sim, isso era lindo. Caveirinhas. Caveirinhas minúsculas à volta da cintura. Sim. E depois, finalmente, o X-Men Apocalypse 2016, que é quando nós todos voltámos a pensar, pronto, não volta a haver filmes de X-Men. Yeah. Foi tão Eu não achei fraquinho. tão mau. Mas pronto, mais uma vez, eu sou suspeito. Para mim, a Psylocke aparecer aqueles 10 minutos, eu estava no cinema tipo, yes! Yes, vai Psylocke. Oh, está Sim. igual, está igual. Mas depois, por outro lado, tens a Storm. Eu não gostei nada da representação da Storm. Sim, também não. Não. Yeah. Mas também acho que o filme Tá, ali era é- muito mais para o Apocalipse. Sim, era mais aquela professor Xavier, não era? Tipo, os outros todos estão só ali para dizer umas cenas e aparecerem divididos pelo filme. Yeah. E vocês consideram Logan um filme de X-Men?
Sim, Sim, talvez o melhor. o melhor, Minha não é? opinião. O melhor se pusermos, se os considerarmos como uma série. Eu pessoalmente separo os do. Obviamente é um spin-off, mas para mim é como se fosse uma série diferente. É o Origins, o Wolverine e depois o Logan. Que vai Sim, sempre sim. ser melhor. É um bocado, também é um bocado dessa maneira que eu vejo. Eu sinto que o Logan está ligado a X-Men e está associado aos filmes anteriores quase por obrigação. Sim. O filme ganhava se assumisse mesmo. Não, isto é uma história do Wolverine, do Logan, não está obrigatoriamente relacionada com os anteriores. Não. Mas eles acho que não fazem assim imensas referências sei que num dos filmes, acho que é no do Wolverine, tens os ele a ter flashbacks com a Jean, ou a Jean em modo de aparição. Mas eles não ligam muito aos filmes do X-Men. Tanto é que depois tens o grande problema da série do X-Men em comparação com o MCU, por exemplo, é que nada faz sentido. Tipo, eles usam personagens nos filmes do Wolverine que depois aparecem noutra década por outro ator com a mesma idade, ignorando completamente que a personagem apareceu. Por exemplo, eu sei que no X-Men Origins aparece a Emma Frost num cameo appearance em que ela aparece lá a fugir da prisão, é tipo a transformar-se em diamante, sou a Emma Frost. E depois aparece no First Class nos anos 60, Emma Frost. Adulta. Exato. Adulta, sim. E como parte do Hellfire. Exato. Por E os isso poderes nada- são diferentes. Os poderes são diferentes. Sim, ela no. Não, ela transforma-se em diamante também, só que no First Class está bem feito. Sim, só que sim, ela no First Class transforma-se ela num bloco de diamante e no outro filme ela aparece encrustada de diamantes. Certas coisas É diferentes. tão mau. É completamente diferente, ok? Porque Ela tem uma capelinha de diamante tinham menos budget. ou mais. Sim, Compraram se fossem muitos mesmo pequeninos. diamantes. Eram pedrinhas do chinês, come on. Mas o que eu acho que é giro é que eu já sabia no fundo, mas acho que fico sempre um bocado surpreendido quando vejo os filmes todos assim desta maneira e me confronto com isso. A maior parte dos filmes do X-Men não são bons filmes. Não, de todo. Aliás, eu já disse a minha opinião. Eu odeio-os a todos. Mas Não, à são exceção só do 6 Logan, eu filmes. gosto do Logan. Se contarmos com todas. Se contarmos com todos, deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora seria o 10º, Dark Phoenix. Sim. E depois a questão é, o Deadpool também faz parte desta série? Ou não? Sim, tecnicamente sim. Tecnicamente sim. Eu decidi que hoje não íamos falar muito de Deadpool porque o Deadpool corre o risco de roubar a atenção de X-Men. Mas sim, Deadpool tecnicamente pertence a isto e inclusive é que no Deadpool temos aquela cena fantástica em que ele abre a porta E eles estão lá. e eles estão todos lá dentro. Aliás, de um Colossus diferente do Colossus que aparece nos outros filmes, Exatamente. aparece no Deadpool. Pois, yeah. Exato. E o Juggernaut também. Yeah. É verdade. Também tinha You need aparecido to get no their stuff together. Last Stand. Yeah. E é isso. E é isso que eu vos queria perguntar. Que é, acham que they'll get their stuff together com este filme que vem aí agora? Da Dark Phoenix? O que é que vocês estão à espera deste filme que vai estrear esta semana? Eu acho que vai ser um. Eu acho que vou gostar. Eu tenho que dizer. Então, um filme em que o Scott Summers grite Jean, para mim, vai-me sempre puxar a lágrima. Mas acho que pode ser. Quer dizer, Jean, não! Acho que pode ser um bom capítulo final para eles. Eu acho que vai ganhar, apesar das pessoas, antes de verem o filme só baseado nos trailers, acharem que o filme vai ser horrível. Acho que pior do que o The Last Stand não é impossível. Eles não vão conseguir. Sim. Mesmo que estivessem a tentar. Até porque a história está muito mais fiel, baseado nos trailers,
está muito mais fiel à história original e, e acho que este elenco pode fazer muito mais justiça à história do que o anterior. E Ok. Sim, eu estou sim. com grandes expectativas. Tenho só mesmo, é só um bocado de pena, não é? Porque se considerarmos o First Class o primeiro, não é? Desta série, que o Dark Phoenix seja o último, não é? Porque eles vão, quando forem absorvidos pelo MCU, estes filmes são para, não é? Para Todos o apagados. arquivo. Yeah. Exato. Mas acho que como o Bruno estava a dizer, acho que o que o Bruno estava a dizer que ele sente falta nos filmes do X-Men, acho que é o que vai acontecer quando eles forem para o MCU. Para o MCU. Vai ser muito mais Yeah. colorido. Se comparares os fatos deles com os fatos dos filmes da Marvel, Sim. não é? Põe a Capitã Marvel ao lado de alguém do X-Men. Sim. Sim, e é tipo, é isso, é que os X-Men são sempre mais coloridos que o resto dos heróis da Marvel. Na minha opinião, Exato. sempre foi essa a ideia que eu tinha deles. E então, também pode ser um bocadinho self-serving essa ideia, não é? Mas é isso sempre que me fez falta, o camp, que agora está muito na voga dizer, não é? Por causa do Met Gala. Mas é isso que falta, na minha opinião. Eu acho que concordo com o Miguel quando o Miguel diz que esta última série de filmes está-se a aproximar mais, mas acho que também concordo com o facto que vai ser completada talvez de uma forma mais satisfatória quando eles fizerem parte do MCU. E então a pergunta que vem imediatamente a seguir a esta é: como ou quando é que vocês querem que os mutantes sejam introduzidos no MCU? Não necessariamente os X-Men, mas a ideia de mutantes. Eu acho que eles podem introduzir as duas coisas de uma maneira super fácil. Agora, num dos próximos, se quisessem já. Por exemplo, Que era como? imagina que numa cena pós-créditos de algum dos filmes, sei lá, aconteceu um acidente qualquer e tu percebes que quem causou aquele acidente foi este adolescente, porque tem Sim. poderes. E depois aparecer uma cadeira de rodas e ouvires uma voz, por exemplo, nem precisavas de ver o ator, ouvires uma voz a dizer "I'll take it from here", que era o professor Xavier sim. a ir salvar, por exemplo, um dos originais. Era o Scott Summers. Acho que eles têm que fazer uma coisa assim, e quando os introduzirem mesmo, têm que fazer assim o género como fizeram com o Homem-Aranha, em que Ok. ele já estava no ativo antes sequer de nós o vermos, não é? Porque o Iron Man vai sim, recrutá-lo estou a porque ele já estava a existia. salvar pessoas. Sim. Acho que aqui eles podem fazer, os X-Men aparecem, mas depois revela-se que o professor Xavier com aqueles X-Men já andavam a... Se calhar por isso é que ainda não tínhamos ouvido falar de mutantes até agora. Era porque eles andavam a abafar os acontecimentos relativos a isso. Acho que é a maneira mais soft de introduzirem. Porque com o Homem-Aranha, para mim, foi genial. Não foi vamos explicar tudo outra vez para vocês se esquecerem dos outros filmes que existem atrás. Foi simplesmente, é o Peter Parker, eu sei que tu és o Homem-Aranha e let's go. Acho que tem que fazer uma coisa assim. Pois, eu concordo. Not another origin story, Sim, please. É tipo, quase todos os filmes do MCU para mim são origin stories ou tem o origin story type of storytelling. Tipo, é sempre o The Hero's Journey, é sempre igual, é sempre... começas muito fraquinho, descobres poder e no fim do filme vais descobrir o full scope dos teus poderes. É tipo, enough. Contem uma história Carol diferente. Danvers. Sim, hashtag Carol Danvers. Contem uma história diferente, não é? Ou contem de uma forma diferente. Exato. Então, eu percebo que querem abranger... no início queriam abranger pessoas que nunca viram que nunca leram os cómics. Mas enough, estás a ver? Tipo, já há filmes suficientes do X-Men para trás, já toda a gente sabe quem é o Cyclops, a Storm, etc. Vamos só começar com eles já na escola,
já estão a acontecer, como o Miguel estava a dizer, é uma ideia muito interessante, eles, por exemplo, tu não saberes da existência de mutantes, porque até agora tudo isso estava a ser abafado, não estava a sair para o público, não é? Acho que era interessante irem por aí. Claro que já perderam algumas personagens e também podem explicar o poder de algumas personagens dessa forma, não é? Exato, sim. Como assim? Como assim? Tens a Scarlet Witch, nunca te explicaram como é que ela tem os poderes que tem. É verdade, O é verdade. Quicksilver, nunca te explicaram como é que ele tem os poderes que tem. Na verdade, nós sabemos, como fãs da Marvel, sabemos que eles são mutantes, não é? Na BD eles são Será? mutantes, filhos do Será que Magneto! são? Para sempre, filhos do Magneto! Sim. Não interessa Isso é se eles estão a mudar. Não, isso é isso. O Bruno sabe que isto é uma coisa que me irrita profundamente, que é quando os filmes, por terem tanto êxito, não é? O MCU, as coisas acabam por, como é que se diz? Alterar o canon, Alterar não é? o rumo das histórias nos comics, porque temos que tornar as coisas mais iguais aos filmes, para que se alguém que vier dos Exato. filmes e começar a ler, as coisas têm que ser iguais. E um dos grandes retcons que para mim acho que, se não estou em erro, ainda não, como é que se diz, ainda não o negaram até agora, por isso é o canon, é por causa dos filmes da Marvel, como os Scarlet Witch e o Quicksilver não podiam ser filhos do Magneto nos filmes do MCU, então na banda desenhada foi revelado, tipo, 30 anos depois, de histórias em que eles são filhos do Magneto e que isso faz parte de todas as decisões que eles tomam. Não são filhos dele. Pronto. Done. Agora já não são. Agora já não são. Porque We porque nos filmes não podemos dizer o nome dele. Espero que seja uma das coisas que salvem também, que é agora, olha, podia ser outro ponto de ligação muito bom, era quem é o pai desta senhora. É o Magneto. Também podia ser uma boa maneira de o ligar aos Avengers. Mas pronto, de uma maneira ou de outra, temos a sensação clara que estamos a chegar ao fim de uma era. Esta era de filmes de X-Men produzidos pela Fox. Eu estou propositadamente a ignorar New Mutants. New Mutants não interessa. Pois, será que vai sair sequer? Who knows? Por esta altura, eu aceito qualquer aposta. Mas deixem-nos então nos comentários o que é que vocês... Qual foi a primeira vez que vocês viram X-Men? Qual é a vossa personagem preferida? Qual é o vosso filme preferido? Eu estive aqui com o Miguel Rita. Miguel, tens alguma coisa que queiras recomendar? Alguma coisa que queiras promover? Bom, já que tivemos este tempo todo a falar de X-Men, eu recomendo a quem não leia BD, ou quem tenha parado de ler BD, uma boa introdução a X-Men mais atuais. Recomendo o All New X-Men Volume 1, Yesterday's X-Men. Ok. Boa. Give it a go. Miguel, muito obrigado por ter estado cá connosco. Bruno, também tivemos cá com o Bruno Portela. Bruno, alguma coisa que queiras recomendar ou fazer um shout-out ou promover? Eu recomendo-vos a encontrarem um amigo como eu encontrei no Miguel Rita, que vos recomendo todas as BDs. Porque o Miguel Rita ordena todas as BDs, envia-me e diz-me: vais ler esta por esta ordem, a seguir lês aquela e depois a outra. Não, deixa-me ver esta capa. Não, ainda não podes ver esta, tens que vais ler esta primeiro. Mas há uma série de eventos nos X-Men que para mim mostram o que é o cerne do X-Men, e acho que o último que eu gostei bastante foi o AVX, e todo o build-up até ao AVX e depois do AVX é muito bom. E claro, muito, muito perto do meu coração o Uncanny X-Force para sempre. Muito bem, muito obrigado aos dois por terem estado cá, foi excelente, o vosso input foi excelente. Eu fui o Gui, estive aqui com o Miguel. Miguel, diz adeus. Estive aqui com o Bruno. Tchau! E até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Bye! Bye.